Ex-deputada federal, prefeita de Natal por 3 vezes, governadora 2 vezes do Rio Grande do Norte e agora Vilma de Faria é candidata ao Senado. Candidata, é natural que durante esse período as pessoas queiram ser o candidato ao Seridó. Por que a senhora seria a melhor para representar a região? Olha, veja bem, eu sou uma pessoa do Seridó, porque eu me criei na cidade de Caicó, passei minha infância toda, o início da minha adolescência, só fui morar em Natal com 15 anos. Então eu me sinto muito aqui do Seridó, minha família é daqui e, portanto, eu tenho toda uma história, não é, aqui na região do Seridó. Amo muito essa região, admiro muito o povo daqui que é bravo, guerreiro, lutador, que desafia todas as intempéries da vida. Eu estou aqui hoje como candidata ao Senado da República, sempre enfrentando desafios, que essa é a minha história também, e vencendo esses desafios. Então eu estou aqui colocando as minhas propostas, né, defendendo os direitos do povo do Seridó. Quero ir para o Senado para trabalhar. Você é eleito por 8 anos, portanto você tem que ser mais cobrado, tem que ser também uma pessoa de mais compromisso, estar mais perto do povo. Eu me proponho a isso. Quero, inclusive, que haja uma mudança no Senado, para que a imagem do Senado seja melhor do que essa imagem que a gente tem hoje e que nós possamos não só apresentar discursos que possam fazer o povo vibrar. O mais importante é a produção legislativa, que infelizmente o nosso estado, o Rio Grande do Norte, de acordo com a ONG Transparência Brasil, não apresenta, não é? Em termos de projetos apresentados e aprovados. E nós temos uma história no Legislativo, apesar de só termos passado 2 anos como deputada federal. Eu fui considerada a deputada federal que mais apresentou emendas no estado do Rio Grande do Norte. Também fui avaliada com nota 10 pelo DIAP, que avalia os parlamentares, exatamente pela defesa que eu fiz da classe trabalhadora, dos mais fracos, dos oprimidos na nossa comissão da ordem social. Então eu tenho, por exemplo, inúmeras emendas que foram aprovadas, que fizeram a defesa e ajudaram a mudar a vida dos trabalhadores, como a licença maternidade, a licença paternidade, as 44 horas de trabalho, redução de 48 para 44, agora vamos lutar pelas 40 horas, 1/3 de férias e tantas outras emendas que nós apresentamos para defender as mulheres, para defender os agricultores familiares, né? E eu quero fazer a mesma coisa agora, quando chegar, se Deus quiser, ao Senado da República. Apesar das pessoas falarem muito na questão de emendas, de trazer recursos para a região, a gente sabe que o Senado está muito ligado à questão de criar leis, é legislativo. Qual a visão da senhora, por exemplo, a temas polêmicos que hoje o Brasil está vivendo, como, por exemplo, a união civil de pessoas do mesmo sexo e a questão do aborto? Qual a visão que a senhora tem sobre isso? Em relação ao aborto, eu sou contra o aborto. Totalmente contra o aborto, embora eu saiba que hoje a gente tem que discutir muito mais essa questão do aborto, de forma até didática, para que as jovens, os jovens, de um modo geral, os adolescentes também, e a população em geral entenda esse processo. E a gente sabe que hoje morrem muitas mulheres porque praticam o aborto e de uma forma que nos deixa assim preocupados. Então é evidente que a gente pode fazer um plebiscito sobre essa questão, pode discutir essa questão, aprofundando essa discussão, mas eu pessoalmente sou contra o aborto. Com relação à questão da ligação de pessoas do mesmo sexo, eu acho também que esse não é o momento para discutirmos isso agora, nós podemos discutir isso mais adiante. Mas também entendo que a população deve ser consultada e temos que fazer um plebiscito sobre isso. Essa legislação eu pretendo fazer um projeto de lei onde nós possamos ter os 3 entes da federação e a sociedade responsável pela questão da violência relacionada à questão das drogas, principalmente do tráfico de drogas. Hoje é somente o Estado que está responsável pela questão da segurança. Eu entendo que o governo federal precisa aumentar o efetivo da Polícia Federal para fazer um trabalho nas nossas fronteiras, ampliar o serviço de inteligência para descobrir aqueles que fazem o tráfico de drogas, né? Que nós possamos ter também um trabalho preventivo com a nossa juventude para diminuir os usuários de drogas, porque a gente sabe que hoje há jovens que chegam a roubar para comprar droga. É uma questão que eu quero
apresentar um projeto de lei que eu inclusive estarei colocando isso na televisão e discutindo com a população. Estou discutindo inclusive para enriquecer mais o nosso projeto, que eu acho que é fundamental para mudar a história do nosso país em relação à questão da violência, em relação às drogas. Os acidentes de motos, o que fazer? Nós temos que ter pequenas urgências que são resolvidas pelos municípios, principalmente os municípios que têm gestão plena na área de saúde. Esses municípios precisam cumprir a sua parte, porque senão não tem como resolver o problema. Não pode acumular todo mundo no hospital de alta complexidade, como o Valfredo Gugel, por exemplo. E nós precisamos também que haja, por isso que eu falei com relação à emenda 29, não é, que haja um percentual definido também para os gastos do Ministério da Saúde com a questão da saúde. E que, já que nós tivemos a CPMF, que acabou, que foi retirado cerca de 40 bilhões, isso atrapalhou bastante, não é, a liberação de recursos para resolver os problemas de saúde. Mas a solução também para esses acidentes e essas questões mais graves, ela tem que ser resolvida também com o SAMU metropolitano, né, para levar os problemas, resolver os problemas de acidente e salvar vidas, né, e hospitais de média e alta complexidade. Então nós temos, por exemplo, um hospital em Currais Novos que funciona bem, mas temos que ter outros serviços importantes e ampliar isso, é fundamental. Agora, para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos também, né, um recurso maior, não só para estados e municípios investir, mas para que a União invista também. Para isso é necessário se discutir a emenda 29, que define os recursos da saúde. Ok, candidato, suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui pela TV Seridó, agradecer a você e dizer que estarei sempre à disposição para falar ao povo do Seridó. Muito obrigada.